É que é importante nessa liturgia ter claro uma voz que vem do Evangelho e para nós ela deve vir e atingir e afetar cada um de nós. É essa voz que no finalzinho do Evangelho Deus diz: se não perdoar de coração o teu irmão. O desafio dessa liturgia para nós hoje é entender essa meta e mergulhar nela. Perdoar de coração o irmão. Perdoar é um desafio para nós, pecadores, para nós, filhos de Deus. Porque perdoar é dar tratamento à alma ferida pela ofensa. Perdoar é desculpar. Perdoar é absolver. Perdoar é inocentar livremente aquele que mal me fez. Aquele que me fez mal, melhor dizendo. E aqui, para nós, esse desafio, e eu digo desafio, é o desafio de se colocar em tratamento. Perdoar é um caminho dentro de nós. Perdoar é um processo dentro de nós. É um processo que precisa, da nossa parte, ter os cuidados objetivos de quem está sendo tratado. Perdoar é um processo que, da minha parte, precisa da disposição de me abrir ao cuidado que cura e de deixar aquele que cura trabalhar, cuidar. Perdoar é o desafio de mim encarando o mistério do amor me tratando. E aí eu quero conduzir essa homilia por esse desafio que aos nossos olhos parecem pesado, porque quando a gente fala de perdoar, a gente lembra logo daquelas, e aí eu tenho certeza que quem está aqui e quem está nos acompanhando se lembrou aí quando disse de perdoar, é inato, é próprio de nós. Eu não dou conta, é muito difícil, mas eu tenho razão. Quando a gente fala de perdoar, dá a impressão de que o coração arde ali naquela ferida. Ele, onde está machucado, ele custa, e ele já busca razões para dizer, mas o outro é que tem que me pedir perdão. O outro é que tem que... O outro. Eu vou falar para você e para mim que precisamos viver o desafio do perdão. Pois então, o desafio do perdão começa por um ponto que a liturgia de hoje nos mostra efetivamente. Começa nos voltando, fazendo o nosso olhar voltar-se para Deus, ver Deus outra vez, perceber Deus, reconhecer Deus. Padre, mas eu já sei disso, sabe? Quando nós estamos machucados, sendo cuidados, quando está doendo, não é hora de formular muitas coisas, elaborar teorias. É hora de repetir o que é certo dentro de nós, repetir as escolhas que nos norteiam. É como no hospital. Já viram que no hospital tem um princípio com plaquinhas desenhadas em todos os pontos dizendo silêncio? Quem chega no hospital e começa a fazer barulho perturba o que já está sofrendo o desconforto de um corte, de uma bala, de uma faca, de uma doença. Perturba o que está sendo tratado, está no pronto-socorro. O silêncio é para aquele que está sendo cuidado e para o cuidador poder ser objetivo nos tratamentos. Também nós, quando cuidamos do que está ferido dentro de nós não elaboramos, como no hospital, não é elaborar nada, é seguir um protocolo. Olha de novo para Deus. Por que olhar para Deus? Porque quando olho para Deus, eu lembro de quem eu sou. Eu lembro que aquela dor, ela me afeta,
mas eu não posso dar hiperfoco a essa dor em minha vida. Vejam como eu sofri, meu sofrimento é imenso, meu sofrimento é isso, meu sofrimento é aquilo. Vejam, olhem, vejam o que me fez aquele. A tendência do que sofre é dar o hiperfoco à sua dor, e é nosso de pecador dramatizar, criar todo um tamanho para a dor que de fato ela não tem. Ela tem um tamanho específico. O médico, quando olha e trata da gente, assim como Deus, ele olha para aquilo que está ferido e não para o drama. Ali é preciso olhar para Deus e deixar Deus olhar para reconhecer que diante de Deus eu sou seu filho. Reconhecer que eu fui ferido. E deixar Deus, olhando para Ele, deixar Ele me lembrar. Quando eu olho para Ele, eu me lembro de quem eu sou. Por quê? Porque eu vejo aquele de quem eu sou imagem e semelhança. E a ofensa, ela me fere e me prejudica a capacidade de amar. Ela fere em mim o coração, que é onde pulsa o amor. E eu, quando ferido, tendo a amar menos. Tendo, por força da ferida, a procurar um culpado e a criar, como disse, essa nuvem ao redor. Olhar para Deus é reconhecer meu todo, e reconhecer que meu todo, o que eu sou, imagem e semelhança dele, é mais do que a dor que eu sinto. Olhar para Deus é reencontrar a minha identidade, quem sou eu, quem eu sou. Quando eu olho para Deus, eu também percebo nele um Deus que é bondoso, compassivo e carinhoso, como nós dissemos no Salmo. Um Deus que cura toda enfermidade. Um Deus que não fica sempre repetindo as minhas queixas, nem guarda eternamente os meus rancores. Deus não trata como exigem nossas faltas, nem nos pune nas proporções das nossas culpas, como diz o Salmo. Deus nos ama imensamente. E o amor me mostra, repito, quem eu sou. Padre, por que olhar para Deus? Por que o Senhor insiste tanto nisso? Porque recobrar essa verdade vai nos colocar no lugar, no nosso lugar. Vai nos colocar diante do porquê perdoar. Eu perdoo porque amar é mais importante do que reter dor. Eu perdoo porque amar, como diz a primeira leitura do Eclesiástico, é mais importante do que cultivar rancor e raiva. Porque é mais importante do que se vingar. Porque é mais importante do que acusar a injustiça. Perdoar é recobrar a capacidade de viver aquilo para que eu existo. Amar. O perdão a ofensa me retém, o perdão me cura e me faz de novo viver plenamente aquilo para que eu vim. E é importante para nós olhar Deus, reconhecer a minha identidade e perceber que eu preciso deixar Deus cuidar da ferida que me retarda o amor. Nessas horas é preciso, eu disse no início, ser objetivo. É preciso, diante de Deus, deixar Ele cuidar e deixar e reclamar menos. Mas, padre, é muito sofrido. O senhor nunca sofreu mágoa? Para mágoa, o senhor saber como uma mágoa dói? Sim, já sofri mágoas. Mas nessa hora, eu fui menos eu. E se eu desse voz à mágoa, coisa que não é fácil fazer, nessa hora a gente se vale dos amigos, se vale dos sacerdotes que nos auxiliam, se vale da palavra, se vale dos encontros com o Senhor na missa, se vale de todas as fontes de encontro com o Senhor e com o seu amor ao nosso redor, para não parar na dor. Perdoar é não parar na dor, é viver o movimento que é próprio do amor. Se a ofensa, se o machucado nos para, o amor nos movimenta. E nós temos dentro de nós, nas nossas entranhas, a força do amor, porque nós fomos constituídos do amor e pelo amor e para o amor.
Por isso que movimentar-se é como obedecer ao médico. Faça uma terapia, uma fisioterapia, melhor dizendo. Movimente seus braços, movimente suas pernas. Na ofensa Padre, eu não dou conta de amar. Você não dá conta de amar aquele que te ofendeu nesse momento. Ama o que você dá conta. Ama o fácil. Ama as pequenas coisas. Recobra as coisas que você ama com leveza, até seu coração estar curado, tratado, a ferida está fechada, e na hora justa você devolver àquele que te ofendeu amor, porque é do cristão amar aquele que ofendeu. Padre, eu não vou dar conta. Eu falei, agora, mas na hora em que estiver curado, vai. O desafio dentro de nós é esse. É permitir o cuidado, não querer que o cuidado seja como um passe de mágica. É permitir uma proximidade com Deus que vá me dizendo, ama isso, ama aquilo. E Deus, quando está cuidando de alguém que precisa perdoar, Ele sugere que ele ame as pequenas coisas, porque quem é fiel nas pequenas coisas será na grande. E a grande coisa de alguém ofendido é perdoar quem o ofendeu. Mas antes ele precisa ir amando tudo aquilo que é pequeno ao seu redor, e ele dá conta. Perdoar de coração ao nosso irmão é o exercício de se reconciliar com Deus e com o próximo. E aqui eu quero terminar olhando a nós. Eu falei de como cuidar pessoalmente do perdão, que é o exercício de olhar para Deus, ouvir Deus, colher de Deus a voz que me diz, sai da sua dor e ama, movimente-se. Ontem alguém me disse, eu estou num momento ruim, tive saudade daquele problema, tive saudade daquela situação. E eu disse para a pessoa, só uma palavra eu te deixo, doe-se ao próximo que você tem mais perto de você. Alguém ao teu redor está precisando de amor. Ao invés de parar nessa dor, movimente-se. Eu ouvi isso do fundador da Fazenda da Esperança. Quando uma crise de abstinência te vier, doe-se a alguém que está ao teu redor. Mas eu estou precisando de ajuda. A tua ajuda é movimentar-se. Eu não posso ficar afagando a dor. Eu preciso movimentar o coração para ele pegar de novo e andar. Então, o exercício de vir à missa é o exercício de ouvir Deus, que nos diz, movimente-se. Isso eu vos mando, amai-vos. O amor é a vossa cura. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor é o remédio de todos os benefícios. O amor é a sanação de todos os males. Mas eu preciso tratar de mim amando, confiando que movimentar o que o amor me pede vai me fazer o bem que eu preciso. Movimentar o que o amor me pede vai ser como aquele que tirou o gesso e está reaprendendo a andar. Vai ser doído no início, mas a gente se acerta. Quando participamos da missa, nós vimos ouvir o Senhor. Aqui eu sou curado. E eu te dou mais uma razão para você amar, para você perdoar de coração o teu irmão. Além do fato de você fazer bem a si mesmo, nós vamos estar fazendo o nosso dever. Semana passada, na liturgia, se não me engano, São Paulo dizia, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Não deixar nenhum amor devido a ninguém. Pois bem, a comunidade é um lugar onde quem chega espera o amor. Sabe, quando alguém se senta no banco de uma igreja, ele espera que alguém o ouça, que alguém o ame, alguém o queira bem. Você já recomendou para o seu filho? Vai lá na igreja rezar um pouco. Você já recomendou para o seu filho? Procura seus amigos do grupo. Já recomendou para os seus amigos? Olha, liga para fulana, liga para ciclano. Você já, quando esteve com um peso, uma dor, uma dúvida, teve aquela memória, não, eu vou ligar para o padre, vou falar com ele, ver o que está acontecendo comigo, vou fazer uma pequena live com ele. Sabe,
a gente procura a comunidade porque sabe que nela eu vou encontrar amor. Porque cada um na comunidade deve ao outro esse amor. Porque esse amor, antes, não é teu. É um dom dado a você para administrá-lo em favor do próximo. E ele se multiplica cada vez que nós amamos. E ele nos cura e nos torna plenos cada vez que nós saímos de nós mesmos. Por isso que quando alguém não está muito bem, a gente deve ajudar, tomando a iniciativa de oferecer a esse mais amor. E eu, quando não estou bem, devo ir à comunidade e permitir que o outro me ame. Sabe, se é assim, então nós da comunidade devemos ser corresponsáveis uns pelos outros, estando prontos sempre a perdoar, a oferecer perdão, a oferecer misericórdia, a oferecer o amor que o outro tem por direito. E que Deus derramou em mim para entregar-lhe. Mas por que eu? Não pode ser o padre, não pode ser o cantor, a moça da liturgia. Por que eu? Porque eu sou filho de Deus. Ah, padre, mas eu estou afastado por isso ou por aquilo. Ser batizado. Não se esquive do dever de amar. É nosso. Felicidade não é assunto para casamento em primeiro lugar. É assunto para filho batizado. Vai-se a um matrimônio, vai-se a uma vocação específica, depois de se amadurecer a relação com Deus e o desafio de ser feliz. Meus irmãos, eu quero sugerir como exercício, a partir dessa palavra, 2 ideias. Uma proposta que eu fiz há um tempo atrás a vocês, de quando vindo aqueles que estão acompanhando pela TV, pelo nosso canal no YouTube, quando indo à igreja, e para vocês que estão aqui, quando vem à missa, chegue 15 minutos mais cedo e ouse o silêncio de quem está se preparando para ser cuidado. Certa vez eu sofri um acidente aqui em casa e foi 6 horas da manhã. Eu me lembro que eu rasguei o braço e foi bem estranho. Eu sempre pensei que eu fosse fazer um grande drama quando isso acontecesse, mas Deus é bom, né? De manhã cedo a gente está eu sou meio travado de manhã, eu já estava travado até para fazer drama, então lavei, passei sabão, tomei o banho, precisava, liguei para um padre aqui do lado para ele vir celebrar a missa e depois chamei alguém que estava na missa, que eu sabia que estava na missa, para me levar no hospital. Eu cheguei no hospital, eu só me apavorei na hora que apavorei entre aspas, na hora que a médica, a moça da triagem falou assim: avisa o cirurgião. Eu falei, eita, é só um cortezinho, minha senhora. Só um cortezinho, né? As mulheres são mais propensas a suportar a dor. Os homens, nós fazemos mais drama. É nosso. Dizem que o sexo frágil da relação são elas, mas somos nós, de fato. Porque a gente reclama e geme mais. É até nosso. Na hora que ela falou isso, eu fui lá indo para a sala, falei, pronto, agora vai rasgar, vai doer, vai colocar, enfim. Eu fechei o olho e eu precisava de silêncio, porque eu estava pensando assim, vou pensar o pior possível, porque qualquer melhor é lucro. E foi muito interessante, porque quando eu deitei, o doutor começou a mexer, o próxima dor vai ser pior, a próxima dor vai ser pior, a próxima dor vai ser pior. Quando eu saí, estava tudo já com um ponto. Eu achei interessante que foram 7 pontos, eu falei, poxa, até isso, 7 pontos é perfeição, então Deus queria me dar uma lição perfeita, né, para tomar mais cuidado, enfim, eu fiquei imaginando isso. E o amigo que me levou, eu achei muito interessante que ele estava na porta da sala que eu estava sendo cuidado. Eu estou esperando você gritar, fiel. Eu falei, por quê? Eu falei, porque você entrou lá gemendo, eu calculei que você fosse gritar de lá de dentro. Eu já ia abrir a porta para te socorrer. Eu falei, não. Silêncio. Quando a gente está sendo cuidado, a gente precisa de silêncio. Para a gente deixar o outro nos cuidar com a objetividade cirúrgica que vai fazer o nosso bem. Chegue na missa mais cedo e faça silêncio para Deus te preparar para o cuidado cirúrgico do amor entrar não só no seu coração, mas ocupar as entranhas do seu ser todo. Que quando a gente chega muito eufórico, a gente não sabe bem o que fazer na missa. Primeiro cuidado, faça silêncio e se prepare para a missa. Ah, o que eu rezo na missa, padre? Sabe, você vai descobrir quando sentir necessidade. Se ocupe disso. E o segundo cuidado é relativo ao perdão. Eu me lembro de 2 amigos, quando eu precisei no início do meu ministério perdoar
um padre que entre nós também é um pouco assim. Um padre me ofendeu muito no início do ministério e eu levei 3 anos para conseguir superar aquilo. Mas eu tinha bons amigos ao meu redor e eu me lembro que numa missa, um sentou à direita e outro à esquerda, eles sabiam do que eu estava passando e eles ficavam do meu lado. Todas as missas, quando a gente se encontrava, eles ficavam: Cristiano, já perdoou? E aí eles começavam, durante a missa, enquanto estava lendo as leituras, eles ficavam: quem não perdoa não é digno de rezar o Pai Nosso. O outro: pois é, sem Pai Nosso não tem missa. E eles ficavam, eu falei: vão me deixar celebrar a missa? Vão ficar aqui murmurando ao meu redor? E é verdade, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O exercício que eu sugiro é com base nisso. Ofereça ao outro perdão como você é perdoado por Deus. Quando pensa no perdão a dar ao outro, como quando você quer perdão ao ir a uma confissão. Quando você vai à confissão, você não quer que Deus te perdoe? Ofereça ao outro o mesmo perdão que Deus te dá na confissão. Ah, padre, isso é jogo baixo, isso é pesado. É regra de ouro. Faça pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Sabe que eu dizendo essas palavras para vocês, sei tanto quanto vocês que não é fácil se desafiar a elas. Mas eu primeiro sugeri o cuidado com Deus, para depois sugerir o cuidado de Deus que você deve ter com o outro. Que Deus nos ajude a viver, seja o silêncio, seja o perdão, porque recebi perdão, seja o silêncio, porque sou cuidado por amor para ser capaz de amar, não 70 vezes 7, mas sempre que for necessário. Que Deus nos ajude. Amém.